Você já parou para pensar que existe uma forma de violência que não deixa marcas no corpo, mas destroça a alma? Uma violência que não faz barulho, que não chama a atenção dos vizinhos, que não gera boletim de ocorrência, mas que mata você um pouquinho a cada dia? Se você está se perguntando neste momento se não está sendo dramática demais, se talvez esteja exagerando, se o problema não é você que é sensível demais, pare, respira fundo, porque existe um tipo de agressão que nossa sociedade não reconhece como violência. Existe uma forma de te destruir que é tão sutil, tão silenciosa, tão educada, que até você mesma duvida se tem o direito de sofrer por isso. É a violência do silêncio, é a agressão da indiferença, é o abuso da ausência emocional. Ele não grita, ele te apaga com silêncio. Isso é violência. Não é violência física, não é violência verbal, não é violência sexual, é violência emocional na sua forma mais cruel e invisível. É o tipo de violência que te faz questionar sua própria sanidade, porque machuca tanto quanto um tapa na cara, mas não deixa nenhuma marca visível que você possa mostrar para alguém e dizer: olha, ele me machucou. É a violência de quem mata sua autoestima gota a gota, silêncio por silêncio, ignorada por ignorada. É a violência de quem te faz desaparecer da própria vida, sem nem precisar colocar a mão em você. É a violência de quem te apaga, como se você fosse um erro de caneta que pode ser eliminado com uma simples borracha da indiferença. E se você está aqui ouvindo isso, é porque alguma parte de você ainda está viva o suficiente para reconhecer que isso não é normal, que isso não é amor, que isso não é o que você merece, e você não precisa provar que sofreu o suficiente para merecer dignidade. Deixa eu te contar sobre a Patrícia. Ela tem 29 anos, psicóloga, sempre foi uma mulher articulada, inteligente, independente. Casada há 5 anos com um engenheiro que no papel é o marido perfeito. Ele não bebe, não trai, trabalha, sustenta a casa, nunca levantou a mão para ela, nunca gritou. Mas Patrícia me procurou porque estava se sentindo louca. Ela me escreveu uma mensagem que ainda me arrepia quando lembro. Ela disse: doutora, eu não sei mais se estou ficando maluca ou se realmente existe algo errado no meu casamento. Meu marido não me maltrata. Ele nunca me xingou, nunca me bateu, nunca me humilhou na frente de ninguém. Mas eu me sinto completamente invisível dentro da minha própria casa. Quando eu falo com ele, é como se eu fosse uma televisão ligada no fundo. Ele ouve o barulho, mas não presta atenção no que está passando. Quando eu choro, ele sai do quarto. Quando eu tento abraçá-lo, ele fica duro como uma tábua. Quando eu conto sobre meu dia, ele mexe no celular. Quando eu pergunto se ele me ama, ele diz claro, sem nem tirar os olhos da tela. É como se eu fosse um fantasma na vida dele. Existe, mas não interfere em nada. E o pior é que quando eu reclamo, todo mundo me diz que eu deveria ser grata por ter um marido que não dá trabalho. Mas, doutora, eu preferia que ele gritasse comigo. Pelo menos assim eu saberia que ele sabe que eu existo. Patrícia não é uma mulher dramática. Ela não é carente. Ela não é exigente. Patrícia é uma mulher que está morrendo de sede emocional ao lado de um homem que transformou o casamento em um deserto afetivo. Ela está vivendo o que eu chamo de violência branca, aquela que não mancha, não suja, não faz barulho, mas mata por dentro. O marido de Patrícia descobriu a forma mais eficiente de controlar uma mulher sem parecer controlador. Descobriu como machucar sem deixar provas. Descobriu como destruir sem sujar as mãos. Ele simplesmente a apagou. E o pior de tudo é que ele fez isso de uma forma tão sutil que até ela mesma duvida se tem direito de reclamar. Esse não é um caso raro. Patrícia não é uma exceção. Ela não é uma mulher problemática que não sabe valorizar um bom marido. Patrícia é o retrato silencioso de milhares de casamentos que parecem perfeitos por fora, mas estão mortos por dentro. Casamentos onde a mulher vai definhando, vai desaparecendo, vai perdendo a cor da vida, enquanto todo mundo ao redor parabeniza ela por ter encontrado um homem tranquilo. O que Patrícia vive tem nome científico. Não é frescura,
Não é mimimi, não é exagero feminino. É violência psicológica através do abandono emocional. É abuso silencioso. É agressão por omissão. É o que os psicólogos chamam de stonewalling, quando uma pessoa constrói uma parede de gelo emocional e deixa a outra do lado de fora, batendo na porta, implorando para entrar. É violência porque machuca. É violência porque destrói. É violência porque anula. É violência porque te faz questionar sua própria realidade. É violência porque te deixa sem chão, sem referência, sem saber se você está certa ou errada, se está pedindo de mais ou de menos. Patrícia está sofrendo de negligência afetiva crônica. Ela está vivendo um relacionamento onde existe tudo, menos relacionamento. Onde existe casamento, mas não existe matrimônio. Onde existem duas pessoas dividindo o mesmo teto, mas não dividindo a mesma vida. É como estar presa num quarto com alguém que finge que você não existe. É como gritar dentro d'água. Você se esforça, você tenta, você se desespera, mas nenhum som sai. É como tentar abraçar uma estátua de gelo. Está ali na sua frente, mas não te aquece, não te acolhe, não responde ao seu toque. E sabe qual é a parte mais cruel? É que quando você tenta explicar para alguém o que está acontecendo, ninguém entende, porque não tem grito, não tem tapa, não tem traição óbvia, não tem escândalo, tem apenas um vazio ensurdecedor onde deveria existir amor. Ele não precisa te maltratar para te destruir, ele só precisa deixar de te ver. Agora vou te fazer uma pergunta e quero que você seja brutalmente honesta comigo e principalmente consigo mesma. Você ainda acredita que ele vai mudar? Você ainda alimenta a esperança de que um dia ele vai acordar e perceber que tem uma mulher incrível ao lado? Você ainda fantasiza que vocês vão voltar a conversar como conversavam no começo, que ele vai voltar a te tocar com carinho, que ele vai voltar a demonstrar que te ama? Mentira. Para com essa mentira que você conta para si mesma todos os dias antes de dormir. Ele já acordou. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele vê seu sofrimento. Ele escuta seus pedidos. Ele sente sua tristeza e escolheu continuar assim. Escolheu te ignorar. Escolheu te tratar como se você fosse parte da mobília da casa. Ele não é um homem perdido que não sabe como demonstrar amor. Ele é um homem que decidiu que você não merece o amor dele. Ele não é um homem confuso sobre sentimentos. Ele é um homem que tem sentimentos claros sobre você. E esses sentimentos são indiferença. Ele não está passando por uma fase difícil. Ele não está estressado com o trabalho. Ele não está com depressão que o impede de se conectar com você. Essa é a forma dele te amar. Ou melhor, essa é a forma dele não te amar, mas te manter por perto para ter os benefícios de um casamento sem precisar ser um marido de verdade. Você não está esperando um homem melhor, você está esperando um milagre. E milagres não acontecem quando você fica no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, aceitando o mesmo tratamento, esperando que alguém mude porque você quer muito que ele mude. Então me escuta bem, ele não vai acordar um dia apaixonado por você de novo. Ele não vai ter uma epifania e perceber que está perdendo a mulher da vida dele. Ele não vai mudar porque você merece. Ele já sabe que você merece e escolheu não te dar o que você merece mesmo assim. Agora vamos falar sobre por que ele age assim. Porque entender não vai curar a situação, mas vai te ajudar a parar de se culpar por algo que não é culpa sua. Esse homem que vive ao seu lado, esse homem que um dia te fez sonhar com um futuro juntos, esse homem que você ainda ama apesar de tudo. Ele aprendeu muito cedo na vida que demonstrar emoção é perigoso, que se abrir é arriscar, que amar de verdade é se colocar numa posição vulnerável que pode ser usada contra ele. Talvez ele tenha crescido numa casa onde o pai era emocionalmente ausente, onde os homens da família eram fortes e não choravam, onde demonstrar carinho era coisa de mulher, onde ele aprendeu que homem de verdade não precisa de ninguém, não depende de ninguém emocionalmente, não se entrega de verdade para ninguém. Ou talvez ele tenha tido uma mãe controladora que invadia todos os espaços emocionais dele.
Uma mãe que não respeitava limites, que queria saber de tudo, que sufocava com amor possessivo. E agora, adulto, ele se protege criando uma bolha emocional onde ninguém pode entrar, nem você, que é a pessoa mais importante da vida dele. Pode ser que ele tenha sofrido alguma traição, alguma decepção amorosa profunda que o fez construir muros tão altos ao redor do coração que nem ele mesmo consegue mais derrubar. Pode ser que ele tenha aprendido que amar dói e decidiu que é mais seguro não amar do que correr o risco de sofrer de novo. Ou talvez ele seja apenas narcisista. Talvez ele seja daqueles homens que veem a mulher como um objeto que deve satisfazer suas necessidades sem que ele precise retribuir nada. Homens que acreditam que só por estarem presentes fisicamente, só por não traírem, só por trabalharem, já estão cumprindo seu papel de marido. Alguns homens aprendem desde pequenos que eles são o centro do universo, que suas necessidades são mais importantes que as necessidades dos outros, que as mulheres existem para cuidar deles e não para serem cuidadas, que emoção é trabalho feminino e eles não precisam se incomodar com isso. Pode ser que ele tenha depressão não diagnosticada. Pode ser que ele esteja lidando com traumas que nem ele mesmo sabe que tem. Pode ser que ele esteja tão desconectado de si mesmo que simplesmente não consegue se conectar com você. Mas escuta o que vou te dizer. Entender não é aceitar. Compreender as razões dele não significa que você tem que viver para sempre com as consequências. A ferida dele não pode virar a sua prisão perpétua. O trauma dele não pode se tornar o seu sacrifício eterno. Ele pode ter todas as justificativas psicológicas do mundo para ser como é, mas você também tem suas razões para merecer mais. E quando se trata da sua vida, da sua felicidade, do seu bem-estar emocional, suas razões são mais importantes que as dele. Agora vamos falar sobre você, sobre como você chegou até aqui, porque você não nasceu programada para aceitar migalhas emocionais e chamar de banquete. Você foi ensinada a fazer isso. Desde pequenininha você ouviu que casamento é para sempre, que mulher de verdade não desiste na primeira dificuldade, que família é sagrada e deve ser mantida a qualquer custo, que você tem que ser forte, paciente, compreensiva, que com jeitinho e amor qualquer homem pode ser consertado. Você cresceu vendo sua mãe aguentar seu pai em silêncio, vendo suas tias reclamarem dos maridos entre elas, mas sempre voltando para casa e fingindo que estava tudo bem. Você cresceu ouvindo que homem é assim mesmo, que eles não sabem demonstrar carinho, que mulher tem que ter paciência porque homem é mais complicado com sentimento. Te ensinaram que seu valor como mulher estava diretamente ligado à sua capacidade de manter um relacionamento funcionando, que mulher divorciada era fracassada, que mulher separada era problemática, que família desfeita era culpa da mulher que não soube segurar o marido. Você foi condicionada a acreditar que amor é sacrifício, que amar é sofrer em silêncio, que se você realmente ama alguém, você aguenta qualquer coisa, que reclamar das atitudes do parceiro é falta de compreensão, é não saber valorizar o que tem. Te venderam a mentira de que relacionamento dá trabalho e você entendeu que todo o trabalho era seu, que você tinha que se adaptar, se moldar, se diminuir, se esforçar mais, que se o relacionamento não estava funcionando é porque você não estava sendo boa o suficiente como mulher, como esposa, como companheira. Você internalizou a ideia de que suas necessidades emocionais eram exigência, que querer atenção era ser carente, que querer carinho era ser pegajosa, que querer conversar era ser chata, que querer se sentir amada era ser insegura. E assim você foi se apagando, foi diminuindo suas expectativas, foi normalizando a frieza, foi aceitando menos, foi chamando de amor o que era apenas conveniência, foi chamando de relacionamento o que era apenas coabitação. Mas o sistema que te ensinou a aceitar isso é o mesmo sistema que protege homens emocionalmente indisponíveis. É o mesmo sistema que diz que homem não precisa se esforçar emocionalmente, que mulher tem que ser grata só por ter alguém ao lado,
que questionar o comportamento masculino é implicância feminina. Você não falhou. Você foi programada para aceitar isso. E agora você pode se desprogramar. Agora vou te dar 5 sinais práticos, sinais do dia a dia que qualquer mulher pode identificar na própria vida. Se você se reconhecer em 3 ou mais, precisa parar de fingir que está tudo bem. Primeiro sinal: quando você tenta conversar sobre algum problema no relacionamento, ele literalmente some. Vai para outro cômodo, inventa alguma coisa urgente para fazer, pega o celular, liga a televisão mais alto ou simplesmente te ignora até você desistir de falar. É como se seus sentimentos fossem um vírus contagioso que ele precisa evitar a todo custo. Segundo sinal, vocês podem ficar horas no mesmo ambiente sem trocar uma palavra significativa. Ele não pergunta sobre seu dia, não conta sobre o dele, não compartilha pensamentos, não faz planos juntos. Vocês vivem vidas paralelas dentro da mesma casa. É como se fossem 2 estranhos que dividem o aluguel, não um casal que divide a vida. Terceiro sinal: quando você demonstra qualquer tipo de necessidade emocional, tristeza, ansiedade, medo, alegria, empolgação, ele reage com irritação ou indiferença. Seus sentimentos são tratados como inconvenientes. Se você está triste, ele não oferece consolo. Se você está feliz, ele não compartilha sua alegria. Se você está preocupada, ele minimiza seus problemas. Quarto sinal: você se sente mais conectada com qualquer pessoa, amigas, familiares, até desconhecidos na internet, do que com ele. Você busca em outras pessoas a conversa, o carinho, a atenção, a validação que deveria encontrar no seu parceiro. Você tem mais intimidade emocional com sua melhor amiga do que com o homem que dorme ao seu lado todas as noites. Quinto sinal: você começou a duvidar da própria sanidade. Você se pergunta se está exagerando, se está sendo dramática, se o problema é você que é sensível demais. Você se sente culpada por querer mais atenção, mais carinho, mais presença emocional. Você começou a achar que suas necessidades afetivas são excessivas ou irreais. Se você se identificou com 3 ou mais desses sinais, você não está exagerando. Você não é mulher dramática, não é carente, não é exigente demais. Você está num relacionamento que já morreu emocionalmente e você ainda está enterrada nele, tentando ressuscitar algo que já virou pó há muito tempo. Agora deixa eu te contar uma história que vai esclarecer exatamente o que está acontecendo com você. Imagine 2 plantas num vaso. Uma é um cacto, resistente, independente, consegue sobreviver com muito pouca água, muito pouco cuidado. A outra é uma rosa, delicada, precisa de atenção, de água regular, de cuidado constante para florescer. No começo, as 2 plantas recebiam água. O cacto bebia um pouco e ficava satisfeito. A rosa bebia e florescia linda, perfumada, cheia de vida. Mas com o tempo, quem cuidava das plantas decidiu que era muito trabalho regar as 2. Decidiu que só o cacto merecia água, porque era mais fácil de cuidar. A rosa começou a murchar. Suas pétalas começaram a cair. Suas folhas começaram a amarelar. Ela implorava por água, mas quem cuidava das plantas dizia: olha o cacto, ele está bem sem tanta água. Por que você não pode ser como ele? Por que você é tão exigente? E a rosa foi morrendo, foi perdendo a cor, foi perdendo a beleza, foi perdendo a vida. Mas continuava no mesmo vaso que o cacto, porque afinal elas eram um par. Era um relacionamento entre 2 plantas. Você é a rosa. Ele é o cacto, e alguém decidiu que só uma de vocês merecia ser nutrida emocionalmente. Mas ninguém te disse que você não precisa morrer de sede para permanecer no mesmo vaso que alguém que não precisa de água. Você pode sair desse vaso. Você pode procurar alguém que entenda que rosas precisam de cuidado diferente de cactos. Você pode encontrar alguém que te regue todos os dias, não por obrigação, mas porque ama ver você florescendo. Ele não grita, ele te apaga com silêncio. Isso é violência. É a violência de te fazer desaparecer da própria vida. É a violência
de te transformar numa versão murcha de quem você realmente é. Agora chegou o momento da verdade mais dura. O momento em que você para de olhar para ele esperando mudança e olha para dentro de si buscando coragem. O pior já aconteceu. Não foi ele te trair com outra mulher. Não foi ele gritar com você na frente das pessoas. Não foi ele te humilhar publicamente. O pior foi você parar de se sentir importante. O pior foi você aceitar ser tratada como se fosse invisível na vida de quem deveria te ter como prioridade. O pior foi você se acostumar com o silêncio onde deveria existir conversa. O pior foi você normalizar a frieza onde deveria existir carinho. O pior foi você se conformar com a indiferença onde deveria existir amor. O pior foi você começar a duvidar do próprio valor. Foi você começar a acreditar que talvez não mereça mais do que isso. Foi você baixar tanto suas expectativas que esqueceu completamente como é ser realmente amada. O pior foi você morrer um pouquinho a cada dia e fingir para todo mundo, inclusive para você mesma, que estava tudo bem. Foi você se tornar uma atriz da própria vida, interpretando o papel de mulher feliz num relacionamento morto. Mas sabe qual é o lado bom de tudo isso? O fato de você estar aqui, questionando, sentindo, se incomodando com essa situação, é prova de que você acordou. É prova de que alguma coisa dentro de você ainda está viva e gritando por mais. É prova de que você não morreu completamente, que ainda existe esperança de você se reencontrar. O pior já passou. Agora você sabe a verdade. Agora você vê a situação pelo que ela realmente é. Agora você pode escolher o que fazer com essa informação. E vou te falar uma verdade que talvez você não queira ouvir, mas que precisa ouvir para parar de se iludir. Ele não vai mudar, não por amor, não por terapia de casal, não por você chorar mais, não por você explicar melhor como se sente, não por você ser mais paciente, mais compreensiva, mais bonita, mais interessante. Ele não vai mudar porque, na perspectiva dele, não existe problema para ser consertado. Ele tem tudo o que quer. Tem uma casa organizada, tem alguém que cuida das coisas, tem companhia quando precisa, tem sexo quando quer, tem estabilidade emocional, a dele, tem liberdade para ser exatamente como é, sem precisar se esforçar para nada. Por que ele mudaria? Para te fazer feliz? Mas se ele se importasse com sua felicidade, você já saberia. Para salvar o relacionamento, mas do ponto de vista dele, o relacionamento está funcionando perfeitamente. Você está ali, não está ameaçando ir embora de verdade, não está criando problemas sérios na vida dele. Homens emocionalmente mortos não ressuscitam por amor de mulher. Eles não acordam porque você merece. Eles não se transformam porque você precisa. Eles só mudam quando querem mudar, e ele já te mostrou o que não quer. Você pode chorar oceanos. Pode explicar 1000 vezes como se sente. Pode implorar, pode ameaçar, pode fazer greve de sexo, pode tentar despertar ciúmes, pode mudar completamente, pode virar a melhor versão de si mesma. Nada disso vai derreter o gelo emocional de alguém que escolheu viver congelado. A única mudança possível é a sua. A única pessoa que você pode salvar é você mesma. A única vida que você pode consertar é a sua própria. E sabe o que tem de libertador nisso? É que você não precisa da permissão dele para ser feliz. Você não precisa que ele mude para você ter valor. Você não precisa que ele te veja para você existir de verdade. Vamos falar sobre dignidade, sobre o que significa escolher sua dignidade quando você descobriu que está vivendo com alguém que te apaga todos os dias. Dignidade é acordar de manhã e não sentir aquele aperto no estômago ao pensar que vai passar mais um dia inteiro sendo ignorada pela pessoa que deveria te amar. Dignidade é não precisar implorar por atenção, por carinho, por um olhar que reconheça que você existe. Dignidade é lembrar que você já foi interessante para outras pessoas, que você já foi desejada, admirada, valorizada, que você não perdeu essas qualidades, elas só estão sufocadas debaixo de anos de negligência emocional. Dignidade é entender que você não precisa de permissão para sair de um relacionamento onde ninguém te vê.
Você não precisa de uma justificativa dramática, de uma traição escandalosa, de uma briga épica para decidir que merece mais da vida. Dignidade é aceitar que alguns relacionamentos cumprem seu propósito e chegam ao fim. Que algumas pessoas não foram feitas para ficar na nossa vida para sempre. Que alguns capítulos precisam terminar para outros poderem começar. Dignidade é parar de se contentar com migalhas emocionais, é parar de agradecer pelo básico, é parar de se sentir culpada por querer ser amada de verdade, não apenas tolerada. Dignidade é escolher a solidão consciente em vez da companhia vazia, é preferir estar sozinha e ter paz do que estar acompanhada e morrer de solidão. É entender que estar sozinha não é falha, é escolha. Dignidade é lembrar que você não é um objeto decorativo que pode ser ignorado quando não serve mais aos propósitos de alguém. Você é um ser humano complexo, com necessidades legítimas, com sonhos válidos, com o direito fundamental de ser vista, ouvida, valorizada. Dignidade é parar de tentar provar seu valor para quem já decidiu que você não vale a pena. É parar de se diminuir para caber nos espaços minúsculos que alguém reserva para você na vida dele. Chega de enterrar quem você é por um homem que nem sabe que você está ali. Chega de se tornar invisível para não incomodar quem já te trata como se você não existisse. Chega de morrer de sede emocional ao lado de alguém que transformou o relacionamento num deserto afetivo. Você não nasceu para ser coadjuvante na própria vida. Você não veio ao mundo para ser a mulher que cuida de tudo, em silêncio, enquanto é sistematicamente ignorada e apagada. Então quero que você faça uma coisa. Quero que você se inscreva neste canal, porque nos próximos vídeos vamos falar sobre como reconstruir sua identidade depois de anos sendo apagada. Vamos falar sobre como reconhecer os sinais de um homem emocionalmente disponível. Sim, eles existem, e você vai aprender a diferenciá-los dos homens emocionalmente mortos. Vamos falar sobre como criar coragem para tomar decisões difíceis quando sua vida inteira está estruturada em cima de um relacionamento que não te nutre. Vamos falar sobre como lidar com a culpa de escolher sua felicidade, sobre como conversar com filhos quando você decide não aceitar mais ser apagada. Vamos falar sobre como curar as feridas invisíveis que esse tipo de relacionamento deixa. Sobre como voltar a confiar na sua intuição depois de anos duvidando da própria sanidade. Sobre como se preparar emocionalmente para recomeçar. E se você chegou até aqui, se cada palavra que eu disse ecoou na sua alma, se você se reconheceu nesta descrição, eu quero que você tenha a coragem de fazer uma coisa. Comente abaixo. Ele não grita, ele me apaga com silêncio. Isso é violência, se esse é o seu caso. Porque você não está sozinha. Existem milhares de mulheres vivendo exatamente o que você vive, duvidando de si mesmas, achando que estão exagerando, se culpando por uma situação que não é culpa delas. Quando você comenta, quando você assume, quando você põe em palavras, você tira o poder do silêncio que tem te mantido prisioneira. Escreva nos comentários se essa é sua realidade, porque esse é o primeiro passo. Ser vista, parar de se esconder, parar de fingir que está tudo bem, parar de carregar sozinha uma dor que não deveria existir. E lembra, você não precisa provar que sofreu o suficiente para merecer dignidade. Você já merece, agora, do jeito que você é, com a história que você tem, com as escolhas que você fez até aqui. Você merece conversa real, não monólogos vazios. Você merece presença emocional, não apenas presença física. Você merece ser vista, não apagada. Você merece amor ativo, não indiferença disfarçada de relacionamento. E se a pessoa que está com você não consegue te oferecer isso, você tem o direito de procurar quem consiga, ou de escolher ficar sozinha até encontrar alguém que saiba que rosas precisam de água para florescer. Ele não grita, ele te apaga com silêncio. Isso é violência, mas você não precisa mais aceitar ser violentada silenciosamente. Você pode escolher sair do vaso onde está morrendo de sede e buscar um jardim onde possa florescer de novo.